Glória a Deus. Nesta noite, culto de missões, quero já convidar os nossos irmãos, líderes de missões, para que já venham ocupar. Pastor Pereira pode vir para cá também. E louvaremos ao Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 93. Há trabalho pronto. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderá fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo, quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus já trabalha, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus. Meu esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus já trabalha, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdido sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderá fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Louvemos ao Senhor com o hino de número 200, o bondoso amigo.
Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os coitados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de coitados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes tu em oração, e com seu amor tão terno paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, podemos alcançar. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 273, 273. Só a ti recorrerei. Quer nas trevas, quer na luz, só a ti recorrerei. Só a ti, meu bom Jesus, e socorro acharei. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando lutas penas dor, neste mundo encontrar, eu te buscarei, Senhor, e virás me consolar. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quanto grande
pela graça do Senhor, todo mal hei de vencer. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Forte luta seu ter neste mundo enganado, mas socorro acharei em ti sempre, ó Senhor. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Glória a Jesus. Amados, fiquemos de pé. Presbítero Rinaldo, pode vir para cá. O evangelista irmão Jailton também pode vir para cá. Os obreiros podem sentar mais à frente. Os demais obreiros. Presbítero irmão Gilson. Pai do Senhor, igreja. Vamos fazer a leitura. Gostaria de estar convidando aqui o diácono Marquinhos para fazer essa leitura da noite. E a leitura é da nossa semana missionária, Desperta tu que dorme, que se encontra em Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 6. Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 6. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Ezequiel 37, do 1 ao 6. Amada igreja, acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Oh, glória a Deus. Estou aqui no 37, ó. 38, não, 37. Verso 1, primeiro. 38. Isso mesmo, está certo. Lemos a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele disse: Filho do homem, porventura, virão estes ossos? E disse o Senhor, Jeová, tu o sabes. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entre vós o espírito, e vivereis. Isso. Amém. Glória a Deus. Oremos pela palavra? Vamos orar, meus irmãos? Se os irmãos quiserem entrar, pode entrar. Oremos. Santo Eterno Pai, Senhor de misericórdia, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, para te agradecer por mais este momento, Senhor, que tu tem dado essa oportunidade para os teus servos, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que se encontra aqui, Senhor.
Senhor, eu te peço, Senhor, toma a direção deste culto, toma a direção do pregador desta noite, Senhor, fica com cada um, Senhor, abençoa para o teu povo, aqueles, Senhor, que estão vindo à tua casa, traga, Senhor, a tua santa e bendita proteção, aqueles que não podem vir, Senhor, visita, Senhor, desperta para a tua obra, pois eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todos nossos ser. Glórias a Deus. Eu gosto de louvar no início desses cultos de missões que temos, porque esse louvor ele faz exaltar, adorar o nosso Senhor. Hoje foi mais um dia onde acordamos, tomamos café, trabalhamos, chegamos em casa, às vezes cansado, sem ânimo, sem força, e aí pedimos ao Senhor: Senhor, me dá força, que eu preciso Te adorar. Pessoas que vêm, muitas das vezes não conseguem, e aí alguns fazem propósito: Senhor, hoje eu quero que o Senhor fale comigo, hoje eu preciso de uma resposta para tomar a decisão certa. E eu confesso que você veio ao lugar certo. Eu creio que hoje é uma noite especial de conscientização. Hoje teremos ministrando aqui o psicólogo Alexandre. Estamos numa semana missionária desde segunda-feira. Segunda-feira o nosso pastor Adelso esteve ali pregando, e foi uma palavra, creio eu, que o próprio Deus ali anunciou aquela palavra de segunda-feira. Estivemos na quarta-feira ontem, a irmã Rutinelli esteve ali pregando, e eu também creio que foi o próprio Deus que enviou aquela mensagem para nós. Hoje estivemos ali no hospital fazendo um trabalho, e entramos em quarto, dividimos ali. Diácono Vanildo foi para um quarto, para um primeiro andar, juntamente com a Lúcia, diaconisa Lúcia. Eu, o Sebastião e a irmã Ana Paula aqui da sede, estivemos no terceiro andar, e encontramos pessoas ali, onde precisava ouvir algo da parte de Deus. Você às vezes reclama da sua vida, mas vai fazer um dia, uma quinta-feira ali no hospital, que você vai ver pessoas que estão bem mais pior,
que estão bem pior do que nós. E algumas semanas atrás estivemos, não esqueço o nome dele, um rapaz chamado Robson, e ele estava com o pé, se não me engano é granguena, acho que é esse nome mais ou menos aí. Hoje entrei no quarto, encontrei ele de novo, oramos por ele e ele falou para mim que já perdeu um dedo e pode perder um pé, vai ter que amputar o pé. Mas mesmo assim eu disse para ele, Deus está contigo na situação adversa, Deus está contigo na situação boa. Ei, Jó, eu sou uma pessoa que muitas vezes reclamo muito, principalmente comigo em casa, mas esse trabalho é muito bom para mim, porque eu percebo que pessoas estão realmente pior do que eu. Às vezes você precisa entender que existe pessoas na maior dificuldade, com uma dificuldade maior do que a sua. Às vezes reclamamos da comida que está na mesa, e olha que eu sei muito bem fazer isso. Aí você precisa ver os vídeos do pastor Paulo de Moçambique. É uma semana de conscientização missionária. Não importa o cenário que você se encontra, o que importa é que tudo tem jeito para o Deus que nós servimos. Gostaria aqui de estar já convidando a missionária Abigail, que ela vai falar um pouco da obra missionária. E nós, nessa noite, continuamos a entender, compreender e a certeza de que Deus sempre estará conosco. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Primeiramente eu quero ler um versículo. Eu já li esse versículo aqui outras vezes. É um versículo que marca muito a minha vida, fala muito comigo cada vez que se fala de missões. Quando a gente fala de missões, a gente fala de vidas. E vidas são importantes para o reino de Deus. Provérbios 24, versos 10 e 11. Diz assim, perdão, queridos, é 11 e 12. 24, 11 e 12. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Esse versículo traz um alerta muito grande. Livra os que estão sendo destinados à morte. É nós, a Igreja de Cristo, que temos essa responsabilidade. Eu quero falar um pouco sobre casa de recuperação. Trabalhei por muitos anos com dependentes químicos, com casa de recuperação, moradores de rua. São vidas que vivem abaixo do nível da sociedade. E cada uma delas é preciosíssima para Deus. Vasos que estão jogados nas biqueiras, nas calçadas, e que se nós não amarmos e tentar livrá-los, irmã Abigail, eu não posso até lá, mas você pode orar. Vidas se ganha no joelho, na oração. Quem completa a obra, quem faz a obra é Deus, não somos nós. Nós só temos a obrigação de obedecer, de ir. O restante todo quem vai fazer é Deus.
Mas é muito importante que cada um de nós, lá no nosso caderninho de oração, esteja lá marcado, olha, casas de recuperação, os moradores de rua, porque a partir daí, cada vez que a gente pega aquele caderninho que vai orar, mesmo se nós não citarmos, nós apresentamos a Deus, e eles estão ali, cada dia sendo apresentados a Deus. Queridos, já entrei muito em casa de recuperação, já trabalhamos muito com dependentes químicos, são vidas difíceis, Esse tema vem muito a calhar com o tema da Semana Missionária, que é de Ezequiel 37. Quando Deus, Ele desafia Ezequiel, Ele leva Ezequiel para o meio de um vale onde tem ossos sequíssimos. E Ele pergunta, pode reviver estes ossos? Ezequiel olhou aquela situação tão precária, que ele falou, eu não sei, tu sabes. A mesma coisa, queridos. Se vocês forem um dia conhecer uma casa de recuperação, vocês vão ver um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. Muitas vidas sequíssimas. Machucado pela vida, machucado pela droga, machucado pelo diabo, machucado pela rua. Ossos sequíssimos. Ezequiel, quando Deus falou a ele, vai Ezequiel, profetiza. Ezequiel obedeceu. Ele olhou aquilo, ele viu que não tinha condições, estava seco demais, ao ponto de vista dele, mas ele obedeceu. Aí está a chave da vitória, para nós conquistarmos vida, obediência. Às vezes nós achamos que uma vida não tem mais valor, às vezes é até aquele parente nosso, está mergulhado na droga, está mergulhado no álcool, não tem mais jeito, tem sim, Ezequiel 37 é a maior prova disso. É um trabalho árduo, casas de recuperação, queridos, é um trabalho árduo. Quem está ali trabalhando com as vidas, vê elas passarem aquele tempo de abstinência, o sofrimento que elas passam. Às vezes elas não suportam, elas voltam para a rua. Aí você tem que continuar orando, tem que ir lá buscar de novo, trazer para cá novamente, cuidar. Cuidar de uma vida dá muito trabalho. Mas o maior cuidado de uma vida está aqui, olha. No joelho, na oração. Aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer uma casa de recuperação, procura uma. Vai pelo menos visitar, vai conhecer, vai ver. Quando você começar a escutar as vidas, você vai sentir o amor de Deus dentro de você. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Eles não são vagabundos. Eles não são vagabundos. Eles são vidas. E para muitos que não acreditam que uma casa de recuperação pode restaurar uma vida, eu sou testemunha viva do Senhor, de que você cuidar de uma vida, levar para dentro de uma casa de recuperação, as vidas são transformadas, porque nós temos vidas hoje na casa de Deus, que foram trabalhadas lá atrás, em casa de recuperação, e hoje eles estão recuperados para a glória de Deus, servindo ao Senhor. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas que nós vemos resultados. Nós só precisamos crer. Acredite. Ezequiel, ele obedeceu à voz do Senhor, quando o Senhor disse, profetiza sobre esses ossos. Ele obedeceu. Para ele não tinha jeito, mas obedeceu. Cada um de nós
essa noite, vamos sair daqui com a responsabilidade de profetizar vida para aqueles que estão na rua, profetizar vida para aqueles que estão nas casas de recuperação, profetizar vida para aqueles que estão nas biqueiras. Gente, é um vale de ossos que está diante de nós, e nós temos que acreditar que Deus Todo-Poderoso pode fazer reviver esses ossos. Deus pode levantar um grande exército desses que hoje para nós não tem mais jeito. Palavra de Deus: livra aqueles que estão caminhando para a morte, cuida deles nas vossas orações. Presbítero Gilson estava nos falando na semana passada que vamos começar um trabalho aqui na República da Vida. Já está tudo certo, é bem aqui pertinho, não é muito longe. Procura o presbítero Gilson, fala assim: olha, eu quero pelo menos ir conhecer, eu quero ir com você, eu quero ver. Vai sentir vidas junto de você. Muitas vidas, elas precisam só de um sorriso, elas precisam só de um abraço. Elas precisam das nossas orações. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade. Hoje, se você olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para a cadeira vazia, olhar para as pessoas que antes estavam congregando, hoje já não está mais. Então nós temos já motivos assim para adorar o Senhor, porque Ele teve misericórdia de mim e de você. Adorar o Senhor porque nós tivemos a oportunidade no dia de hoje de chegar até a presença dEle, chegar na sua casa para adorar em espírito e em verdade. É culto de missão, mas é o culto para a gente adorar o Senhor. As irmãs do ciclo de oração também já estão com oportunidade de adorar o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Meus amados, eu quero nesta noite, com muita alegria, apresentar aos irmãos um amigo de longas datas e que a gente já há algum tempo que a gente não se encontra e ele me faz uma surpresa hoje, né? Pastor Albertino, a última vez que ele cooperou em culto com a gente, acho que eu estava lá no Jardim Itapeva, em Mauá. Eu já estou no litoral há 19 anos. Então, é esse tempo que ele não vem cooperar num culto com a gente. Ele serve ao Senhor ali na nossa igreja sede do Brás e atende também no Rio de Janeiro ao Bispo Abner. E hoje ele se faz acompanhado da esposa, a missionária irmã Dana Brasil, está ali a serva de Deus, que louva o Senhor também. E para nós é uma honra receber o servo de Deus. Como vamos saudá-lo? Seja bem-vindo em nome. Também, queridos, eu quero apresentar nosso amigo, que sempre nas horas de mais aperto, sempre a gente recorre a ele, ou senão a gente fala com o irmão Alexandre. Servo de Deus, serviu ao Senhor conosco, e hoje psicólogo, e obreiro da casa do Senhor, presbítero, pastor? Presbítero Alexandre, que foi convidado para estar ministrando nesta noite, e é amigo desta igreja, e nós, está só? Está com mais um irmão Diego, e também a mãe está ali, muito bem, por gentileza, coloque-se de pé para que possamos saudá-los. Como vamos saudá-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de estar convidando aqui a irmã Dana Brasil, missionária, para estar louvando ao Senhor. Irmãos, e confesso que para ganhar tempo, nós já vamos logo em seguida entrar na palavra. Então já vamos estar contribuindo com dízimos e oferta nesse louvor. Eu gostaria aqui também, irmão, de pedir aos irmãos sobre esse envelope de missões. Eu gostaria que você fizesse um propósito com Deus. Peça esse envelope de missões para um cooperador e faça um propósito, porque esse mesmo propósito eu fiz, e confesso para você, eu fiz e Deus tem me abençoado, sim, irmão. E as bênçãos que vêm até mim, ela tem que ser compartilhada. Sim. Porque se você fizer esse propósito com Deus, eu acredito, pela fé, você já é uma pessoa abençoada, mas você vai ser ainda mais abençoado. Porque nós temos missionários, trabalhos, vamos até o CPP ali de Mongaguá, e eu estava vendo hoje, é 55 quilômetros só para ir. Eu não tinha feito esse cálculo, porque eu saio daqui às 8h30 da manhã, e eu não tinha feito não, mas dá 110 quilômetros ida e volta, até o CPP, para pregar para homens que, para alguns, não são nada, mas para Deus, pode ter certeza que Ele é uma joia rara. Foi falado aqui também sobre a casa de recuperação. O presbítero irmão Alexandre abriu a porta para nós. Estaremos ali na República da Vida. Foi uma porta que se abriu. Então nós já estamos no hospital, fazendo trabalho todas as quintas. Nós estamos no presídio, todos eles. O Vale do Ribeira, nós somos cadastrados pela Core Vale. Nós estamos culto ao ar livre, evangelismo. E estamos esperando somente a documentação da FEBEM ali da Santa Amaro, na Ademar de Barros, perdoe, para estar fazendo aquela obra. E como a irmã Abigail, a missionária irmã Abigail disse, quer conhecer, irmão? Vai conhecer.
Teremos os cultos à noite, ao sábado, lá nessa casa de recuperação. Vá conhecer esse trabalho, porque são vidas que Deus vai restituir, eu tenho certeza. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz nessa noite veio aqui para louvar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, amém? Glória a Deus, eu estou feliz aqui em estar cultuando com vocês. Hoje o pastor Albertino disse, nós vamos ali no Amigo adorar a Deus. Falei, vamos. Tomei um banho de mar, estava um pouquinho cansada, mas eu digo, para adorar a Deus a gente está pronto. Aleluia. Todo ser que respira, esse louve ao Senhor. Só quem tem certeza que está respirando nessa noite, louve ao Senhor mais forte que você puder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi os irmãos aqui falando sobre essa obra de recuperação. Minha família toda é envolvida com obras de recuperação lá no estado do Pará. Meu irmão é pastor, presidente de um centro de toxicômanos, um trabalho lindo, abençoado. E é um trabalho de muito amor, e onde Deus trabalha verdadeiramente, aleluias. Número 5, playback número 5. Aleluia. Quem crê no milagre nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Deu certo? Número 5. Já está lá. Aonde ele está? Está lá? Não tocou? Vamos lá ao vivo aí? Amém? Nós temos alguns CDs gravados. Vamos adorar o Senhor com uma dessas canções que está regravada também. Já é conhecida em todo o Brasil. Que diz assim, vai dar tudo certo. Cadê os profetas de Deus nessa noite? Só os profetas. Levante a mão direita e diga comigo assim, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Agora, se você puder profetizar para essa pessoa que está do teu lado, antes de ofertar, profetiza, diga, minha irmã, meu irmão, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos, aleluias, e orarmos a Deus. Sabe o que acontece quando nós oramos? Aleluias. Deus ouve e responde. E dá tudo certo. Agora oferte com amor e cante comigo. Vai dar tudo certo. Dê o microfone, aleluia. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso nessa noite. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Agora só o piano, sem a bateria. Vocês, eu sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. Vocês estão passando por um momento difícil? Se tiver alguém passando por um momento difícil nessa noite, Deus vem ao teu encontro. E o milagre que você precisa nessa noite, você mesmo vai declarar. Até o final dessa canção, a tua fé pode alcançar este milagre. Amém? Se é lá na tua casa, se é no teu trabalho, se é na tua vida espiritual, matrimonial, na área da saúde, seja qual for a área, Deus está vindo ao teu encontro nessa noite.
Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Sofria, mas não olhou as circunstâncias. Rompeu a multidão e tocou em Jesus. Você vai tocar no Senhor nessa noite. Levante a tua mão para terminar essa canção, que nós vamos ouvir a pregação nessa noite. Levante a mão direita e cante. Vai dar tudo certo. Cante declarando, com toda a tua fé, com todo o teu amor. Toda a igreja. Se for mais forte é melhor. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aponte o teu dedo de profeta para essa pessoa que está do teu lado aí e cante. Vai dar. Tome posse pela fé nessa noite. Deus está virando o teu cativeiro nessa noite. Oh, aleluia. O milagre que você precisa, Jesus tem. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Agora é para terminar. Você vai declarar. Você crê que Deus está entrando lá na tua casa nessa noite? Você crê que Deus está tocando na sua saúde? Você crê que Deus está virando esta página? Aleluia! Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Tudo certo. Tudo certo em nome de Jesus. Se você crê que já deu tudo certo, aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Nos colocamos em pé, irmãos. Convido aqui o evangelista irmão Augusto para estar orando pelos ofertantes, pelo preletor da noite, presbítero irmão Alexandre. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, todo esse dia e ter preparado essa noite para nós estarmos aqui reunidos nessa casa, Senhor, de oração, ó Deus, aonde iremos ouvir também a tua boa palavra. Abençoa todos os ofertantes, os dizimistas da tua casa, Senhor. Haja multiplicação, Pai, porque a tua palavra nos garante isso, Senhor. E os fiéis, meu Pai, não sofrerão, meu Pai, porque o Senhor é bom, meu Deus, e a tua misericórdia é para sempre. Te agradecemos por tudo. Usa o teu filho poderosamente em tuas mãos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Ouçamos a primeira palavra do homem de Deus. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Som. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos fazer uma rápida leitura em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Louvado seja Deus. Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Nós temos aqui não só uma orientação, mas nós temos aqui uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 5, versículo 13 em diante, diz assim: vocês são
o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Podemos sentar, amados, em nome de Jesus. Primeiramente, agradecendo ao bom Deus por essa oportunidade de retornar aqui. Digo aos irmãos que agradeço mesmo a Deus pelo tempo que eu pude passar aqui, servindo no Ministério de Madureira, aonde foi fundamental e essencial para o meu crescimento pessoal na obra de Deus. Então, não tem como deixar de agradecer o pastor Robson aí por todo o respeito, por toda a atenção que nos foi dispensada no tempo que estivemos aqui, e também agradecer ao convite a toda a liderança do Departamento de Missões, de Evangelismo, e agradecer aí também aos irmãos que se dispuseram a estar aqui buscando a Deus, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E aproveitando essa oportunidade, amados, eu gostaria de estar passando aos irmãos uma informação de utilidade pública. Eu, como psicólogo, atuo na instituição Comunidade Terapêutica República da Vida, que fica na Ademar de Barros, na Avenida Ademar de Barros, na continuação ali da calçada da antiga FEBEM, ou Fundação Casa, atualmente. Essa instituição, ela está há 27 anos na cidade do Guarujá, e ela é a única instituição na cidade legalizada, conveniada com a Prefeitura Municipal do Guarujá e com o Estado de São Paulo por meio do programa Recomeço, e lá é ofertado acolhimento para pessoas portadoras de transtornos por uso de substâncias, álcool, medicação e outras drogas ilícitas. E nessa oportunidade as pessoas conseguem ali receber um tratamento pelo CAPS-AD da cidade do Guarujá, o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Lá tem a psiquiatria, tem uma equipe de enfermagem. Na instituição, praticamente quase todos os dias, contando comigo, temos 2 psicólogos, temos uma assistente social, temos um grupo ali de pessoas que acompanham diariamente cada acolhido, para que consigam resolver o que é considerado um dos maiores problemas do mundo, que é chamado dependência química. Infelizmente, está cada vez maior essa situação. 36 milhões de pessoas aí, se tem uma estimativa, sofrem de algum transtorno causado pelo uso de drogas, mas apenas uma minoria recebe tratamento profissional. Então, na cidade do Guarujá, se você conhece alguém que deseja tratamento, que precisa desse tratamento, só passar pelo CAPS-AD, que fica ali em Vicente de Carvalho, na rua do Colégio Lúcia Flora, e ali a pessoa é avaliada, e se for necessário, ela é encaminhada para a nossa instituição. O tratamento é gratuito, a prefeitura paga pelo tratamento por pelo menos 6 meses, ou também, quando se esgota as vagas da prefeitura, o Estado de São Paulo também paga por todo o tratamento. Então a família vai conseguir também receber uma assistência. A gente sabe que a família adoece muito, mesmo ela não tendo usado drogas, ela acaba adoecendo e muito devido aos efeitos do que é chamado de dependência química, e também a família recebe todo o suporte ali. Então fica aí essa informação para cada um dos irmãos. Amém? Irmãos, aproveitando aí essa oportunidade, diante de uma
das principais atividades que a igreja ela realiza no mundo, nós chamamos de evangelismo e nós chamamos de missão. E se hoje nós estamos aqui, se hoje nós recebemos o suporte de uma igreja, se hoje nós temos o conhecimento de Jesus Cristo, se recebemos as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, é porque alguém atendeu aquele chamado de Jesus de pregar o Evangelho a toda a criatura. A mensagem chegou até nós e graças a essa mensagem fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, fomos atraídos pelo amor que emana do próprio Jesus Cristo e graças a Deus nós estamos aqui nessa noite. E diante disso, amados, esse é um trabalho fundamental porque, primeiro, é uma ordem de Jesus. Ele começou esse trabalho e nós estamos dando a continuidade desse trabalho. E diante, amados, desse trabalho, todos nós sabemos que mais do que nunca, os irmãos podem ser testemunhas, nós estamos vivendo um terrível adoecimento coletivo. Hoje nós somos a geração mais doente que está pisando nesse planeta. E o prognóstico, infelizmente, é o pior possível. Segundo o órgão mundial da saúde, até 2030, a depressão será a doença mais comum do mundo. E hoje nós entendemos que a depressão, se ela não for tratada, ela se torna um transtorno grave que leva um ser humano a perder o prazer pela vida e desejar ardentemente a morte. E a depressão não respeita a fé. Nós lidamos com casos de irmãos na fé, não é um problema de falta de fé, é uma doença que, se agravar, pode levar o ser humano à morte. Eu não sei se os irmãos lembram, tivemos aí durante um tempo uma série de reportagens aonde pastores cometeram suicídio. Marco Feliciano, em uma das suas pregações, confessa que passou por essa doença no momento que ele estava sendo massacrado aí pela mídia, aconteceram coisas terríveis e a estrutura dele cedeu diante de tanta pressão. E nós compreendemos, e não é nenhum erro, nós acreditarmos que Deus pode curar qualquer enfermidade. Mas nós não podemos ser negligentes com o fato de entendermos que nem toda enfermidade vai ser curada numa igreja evangélica. Falei alguma mentira? Sim ou não? Todas as doenças são curadas na igreja evangélica. Ninguém aqui precisa passar por médico ou depois que aceitou a Jesus, nunca precisou de tratamento médico. Então a gente tem que considerar a realidade, que o próprio Marco Feliciano reconheceu que ele aprendeu com a igreja que depressão se resolve com duas coisas. Adivinha? Oração e jejum. 30 dias dentro de um quarto fechado, orou, jejuou e a depressão não cedeu. E ele teve que buscar ajuda médica. E houve o despertar na igreja dele porque, infelizmente, o seu co-pastor, que estava com depressão grave, atuante na obra de Deus, pregava divinamente, mas dias depois pulou da ponte e se matou. Para os irmãos entenderem a gravidade da situação. E uma das coisas que favorece muito esse adoecimento coletivo é o estilo de vida que nós estamos levando. Um estilo de vida ou é sedentário, ou um estilo de vida muito agitado, em que nós não respeitamos os nossos limites, e isso pode chegar a um adoecimento. Não sei se os irmãos leram em Filipenses, o apóstolo Paulo fala de Epafrodito, que trabalhou e muito na obra de Deus para suprir as necessidades do apóstolo Paulo, desprezou, não fez caso da própria vida, ou seja, vou fazer a obra de Deus, vou ajudar o apóstolo Paulo.
Só que tudo tem um limite. E qual foi o resultado? Ele adoeceu e quase morreu, mesmo trabalhando na obra de Cristo. Então, mais do que nunca, irmãos, a mensagem do Evangelho, que leva ao ser humano, a uma mudança de vida, aonde ele passa a priorizar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é louvável, aquilo que é amável, aquilo que é puro. Isso, amados, é um fator protetivo para a nossa saúde. E o interessante é que, infelizmente, com todas essas mudanças que nós estamos vivendo, a igreja, ela passa por uma crise. E justamente essa crise que ela enfrenta é a crise de identidade. Se a gente não tomar cuidado, nós nos perdemos nesse mar de tanta informação que sobrecarrega a nossa mente, com tanta coisa enchendo os nossos olhos, enchendo o nosso coração. Se a gente não se cuidar, se a gente não prestar atenção, nós perdemos a essência de uma vida cristã. E aquilo que é importante e aquilo que é essencial é deixado de lado. E já que falamos dessa crise de identidade, eu não posso deixar de citar as palavras do pastor americano David Wilkerson, que é autor do livro A Cruz e o Punhal. Ele, na sua época, já havia avisado: vivemos em uma triste época em que temos que evangelizar também os evangélicos. Falamos de pregar para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que necessitam do poder de Deus, mas e os evangélicos? Como é que estão? Como é que está a nossa vida com Deus? Com o passar dos anos, estamos crescendo na graça ou no conhecimento, ou nós estamos nos tornando pior do que antes? E diante dessa crise de identidade, irmãos, precisamos resgatar a essência desta mensagem que outrora mudou a vida de milhões que vieram antes de nós e que tem poder de mudar a nossa vida. E nessa noite eu gostaria de fazer uma simples pergunta a cada um dos irmãos: quem é você? Parece simples a pergunta, mas esta pergunta, ela reflete tudo aquilo que você faz na sua vida. Por aquilo que você vê sobre si mesmo, determina o estilo de vida que você vai viver. Quando Moisés teve o encontro com Deus, ele levantou essa questão: mas se o povo me perguntar quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Qual foi a resposta de Deus? Eu sou o que sou. Ou seja, Deus está muito bem resolvido com quem Ele é. Mas e nós, que passamos e necessitamos passar por transformações, por amadurecimento, conseguimos hoje responder essa simples pergunta: quem sou eu? E diante disso, irmãos, nós podemos ampliar essa questão para uma autoavaliação. Quem é você diante dos olhos de Deus? Ou quem está sendo você diante dos olhos de Deus? Porque a nossa vida se divide, irmãos, em dois momentos, considerando o que nós recebemos hoje: antes do conhecimento de Cristo e depois do conhecimento de Cristo. E quando nós falamos quem é você, na verdade, como nós precisamos evoluir, amadurecer e crescer, na verdade a gente pode dizer: quem está sendo você hoje? Ou quem nós estamos sendo hoje, diante de nós mesmos, diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens que nos observam, que nos acompanham, que conhecem o nosso dia a dia. E como o pastor David Wilkerson falou que os evangélicos precisam ser evangelizados, por que não a gente não passar novamente por esta mensagem?
e relembrar de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo e de tudo que pode acontecer se nós compreendermos o chamado que cada um de nós recebeu. Antes de Cristo, vamos só fazer uma retrospectiva. Qual era a nossa condição? Só vou resumir. Estávamos sem Cristo, sem Deus no mundo, sem esperança, sem estar junto das alianças das promessas de Deus. O apóstolo Paulo relata que éramos inimigos de Deus, mortos em nossos pecados, escravos do pecado, filhos da desobediência e filhos da ira. Nós tínhamos um estilo de vida na nossa ignorância que desprezávamos o nosso Criador. Todos os dias quebrávamos as leis de Deus, e se a justiça fosse aplicada conforme a lei de Deus, quem de nós estaria vivo? Porque o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele relata toda a decadência humana, e ele lá no final desse discurso, ele pontua, e fica claro que tais pessoas que praticam estas coisas, merecem a morte. Pela lei de Deus, ou pela justiça de Deus, mereceríamos a morte. E diante de toda essa decadência que nós estamos usando, eu costumo citar um texto que o apóstolo Paulo consegue resumir quem éramos nós diante dos olhos do Criador. Romanos capítulo 3, do versículo 9 em diante, diz assim: já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Posso resumir? Diante dos olhos de Deus, sabe quem éramos nós? Um bando de pecadores inúteis. Se quiser, rasguem o que Paulo falou. Essa era a nossa condição resumida diante dos olhos de Deus. Um bando de pecadores e inúteis, na nossa ignorância, sabendo que temos uma vida mortal, que a qualquer momento a gente vai morrer, vai encerrar o nosso tempo aqui, e não há nada que possamos fazer. Quanto tempo da nossa vida nós desperdiçamos? Esquecemos desta situação, e diante disso, nós tínhamos uma vida inútil, que não servia para nada. Mas mesmo nessa condição, Ele nos amou. Mesmo nós não temos feito nada de virtuoso, a essência do Todo-Poderoso prevaleceu. E Ele foi capaz de nos amar. Diante do juízo, está escrito que a misericórdia de Deus, ela triunfa. Aonde abundou o pecado, aonde ele dominou nas nossas vidas, superabundou. Muito maior foi a graça de Deus sobre cada um de nós. Ele conseguiu nos amar. Segundo João, Ele nos amou primeiro. E diante desse amor, já que tinha uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar, segundo o Salmo de número 49, a redenção da alma do homem é caríssima, nenhuma riqueza tem o poder, consegue pagar o resgate, a redenção de uma alma humana. Todos os recursos deste planeta não pagam uma vida condenada à perdição eterna. Mas se nesse mundo não tinha nada que pagasse,
Glória a Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas que tenha a vida eterna. Se aqui não tem como pagar, Deus providenciou aquele que veio de outro mundo e pagou com o próprio sangue a nossa dívida. E depois de Cristo, muita coisa mudou. Sem Cristo, sem Deus no mundo, sem esperança, sem parte nas alianças da promessa de Deus, inimigos de Deus, mortos nos pecados, escravos do pecado, filhos da desobediência, filhos da ira, um bando de pecadores inúteis, segundo o apóstolo Paulo. O sacrifício de Cristo foi capaz de mudar muita coisa. Diante dos olhos de Deus, pela graça que nos foi manifestada, o que Cristo fez recaiu sobre nós. E diante da nossa queda, Cristo caiu, mas levantou da morte e também nos levantou. E houve essa mudança depois de Cristo. Quem somos nós? Ele pagou a nossa dívida, purificou-nos de todo o pecado, nos perdoou, ou seja, o que era contra nós foi perdoado. Este corpo que outrora estava numa situação deplorável, humilhante, ele transforma no templo do Espírito Santo. Ele nos eleva à posição de filhos de Deus, co-herdeiros do reino de Deus. E aí a gente para pensar, mas por que Deus fez tudo isso? Por que tanto investimento da parte do Criador sobre as nossas vidas? Por que Ele pagou a nossa dívida? Por que Ele nos purificou? Por que Ele nos transformou? Por que Ele nos deu o Espírito Santo? Para quê? Só para a gente ficar sentado no nosso conforto? Glória a Deus e aleluia! Vou usar o texto do apóstolo Pedro, que resume o porquê que Deus nos ergueu diante dos seus olhos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Pedro nos fala: para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus ele levantou a sua vida, Deus ele te chamou, Deus ele investiu na sua vida para que você fosse o modelo do que ele pode fazer no mais vil pecador. Para que a sua e a minha vida anuncie a grandeza de Deus, a sua pureza, a sua bondade, para que o mundo possa ver que por mais que ele esteja afundado nas trevas, arruinado, há uma esperança viva. Porque tem uma frase que dizem aí fora: a esperança é a última que morre, mas na verdade é outra. A esperança ela já morreu, mas já ressuscitou ao terceiro dia, está viva pelos séculos dos séculos. Deus nos levantou para um grande propósito. Ele investiu para que antes nós, que não passávamos de um bando de pecadores, nos tornássemos filhos do Altíssimo. Para que nós, na posição de inúteis, a nossa vida, depois de Cristo, pudesse ser muito útil para Ele e para o mundo. As pessoas estão adoecendo, estão sofrendo, porque não conseguem encontrar um sentido para a própria vida. E Deus, Ele resolve esse dilema. Ele dá um sentido. O que eu faço com esta vida mortal? E Ele simplesmente nos coloca na posição de servos, de vasos, de instrumentos, para que este mundo
tenha o refrigério do Criador. A igreja, ela foi levantada para mostrar ao mundo quem é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Quem aqui acredita que Deus existe? Por favor, levante a mão. Quem aqui acredita de verdade que Deus existe? Segura sua mão aí. Você acredita que Deus existe? Segundo Tiago, fazes bem, até os demônios acreditam e tremem. Aí eu te pergunto, você acredita que Deus existe? Maravilha, mas o que você faz com isso? Eu acredito que Deus existe, maravilha. O que isso muda na minha vida? O que eu faço com esta fé, com esta crença? Eu creio no Todo-Poderoso, eu creio no Filho de Deus, que morreu por mim e ressuscitou dos mortos, maravilha. O que eu faço com isso? O que isso muda na minha vida? Que utilidade isto muda, realça na minha vida? Irmãos, tem uma frase que eu ouvi e até hoje eu nunca esqueci dessa frase. Eu tinha ido num culto e Deus usou de uma maneira muito especial a pregadora. Sabe aquele culto que você sai alegre, satisfeito, maravilhado com a graça de Deus que toma todo o ambiente? E aí eu saí daquele culto andando de bicicleta pela rua, e aí eu fiquei com aquilo na minha mente. Nossa, que coisa maravilhosa! E aí veio no meu coração que essa coisa maravilhosa que nós temos aqui dentro, quem precisa também conhecer? Quem está lá fora. E no dia seguinte, estava eu na consagração, e o pregador, ele foi bem enfático. A igreja é o sal da terra. Só que ele falou, sal dentro de saleiro não salga nada. Deus investiu tanto. Qual é o retorno disso a um mundo que não conhece a Deus? Infelizmente, um dos nossos maiores enganos na vida cristã é resumi-la somente em culto. A vida cristã é só cultuar, é fundamental cultuar. Apesar dos desigrejados aí estarem pregando outra coisa e rasgando o que o escritor aos Hebreus nos ensina, não vos deixeis de reunir como congregação, como igreja, como é costume de alguns. Irmãos, sozinhos, nós somos o templo do Espírito Santo, mas quando nós nos unimos, quando nós nos juntamos, nós nos tornamos o corpo do Filho de Deus na terra. O corpo do Filho de Deus na terra. Você vem para o culto, recebe a palavra de Deus, recebe ensinamento, recebe oração, adora a Deus, sai daqui renovado, sai daqui mais leve, maravilha. E o que eu faço com isso depois? Como é que eu devolvo isso ao mundo lá fora? O que eu faço com isso? Nós fomos chamados para deixar o estado de inútil. E a nossa vida, ela precisa ter um sentido maior. E quem ainda não prestou atenção, o juízo final, aonde muitos terão que encarar o maior juiz de todo o universo, a gente entende que as pessoas serão julgadas por suas obras, não é isso que está escrito? Resumindo, a questão que vai ser levantada no juízo final, quem passar por ele, vai ser simples: o que você fez da sua vida? O que você fez com a sua vida? Ela foi útil no quê? Ela glorificou o Criador no quê?
E isso, irmãos, é importante para que a gente compreenda. Temos um Espírito Santo de Deus que nos concede dons. E para que serve esse dom? Os dons nada mais são do que ferramentas que o Espírito Santo nos dá para que a gente consiga executar a obra de Deus segundo o chamado que Ele tem nas nossas vidas. Fomos chamados para dar frutos, resultado. O Criador investiu na minha e na sua vida para que houvesse um retorno. Já não damos tanto prejuízo nesse mundo? Agora nós fomos chamados e levantados para dar lucro, para abençoar vidas. O sal da terra, Cristo traz no sentido de que Ele tem poder de dar sabor. Ou seja, a gente entende, se a gente compreender isso, espera aí. Eu sou o sal da terra, mas para quê? Para dar sabor para as vidas que perderam o prazer pela vida, pela própria existência, para acrescentar o que está faltando num mundo cada vez mais vazio e que se afunda nas compulsões e nos vícios. A gente chama de viciado só quem está usando droga, e se a gente não prestar atenção, somos compulsivos por comida, somos compulsivos por trabalho, somos compulsivos por fast food, somos compulsivos por redes sociais, compulsivos por Netflix, Amazon Prime, HBO e assim vai. Quanta coisa ocupa a nossa vida e o nosso tempo. Olha aí, isto é o resultado de uma vida vazia, que nós buscamos preenchê-la com aquilo que nos é ofertado. Só que isso, mais uma vez, nos coloca na posição de inúteis. Se você acredita que ser crente ou cristão é só bater o ponto na igreja, você não entendeu nada da vida cristã. Porque a nossa fé, o Jesus que nós pregamos, o mundo precisa conhecê-lo. Os irmãos compreendem isso? Jesus estava fisicamente no mundo. As pessoas viam Ele falando, agindo, viram o exemplo dele, ouviram seus ensinamentos, só que Ele foi embora. E ficou aos apóstolos de anunciar um homem que era invisível e desconhecido ao mundo. Aí a grande pergunta é: como é que eu vou ter ideia de alguém que eu nunca vi? Como é que eu vou ter noção de quem é esta figura, o personagem mais importante da história humana? Como é que eu vou saber quem ele é, o que ele faz, a sua essência? Adivinha? Por meio de quem? De nós. O Cristo que nós pregamos, que morreu e ressuscitou e que está vivo, Ele está vivo nas nossas vidas. A igreja, mais uma vez, é o corpo de Cristo que caminha pelo mundo, que mostra por suas obras quem é o Filho de Deus. Posso fazer outra pergunta aos irmãos? Quem aqui deseja que a sua família seja alcançada pela graça de Deus? Por favor, levante a mão. Quem deseja de coração, eu desejo muito que a minha família seja alcançada pelo Filho de Deus, que seja salva, curada, liberta e transformada. Quem deseja? Vamos fazer uma oração hoje juntos? Vamos? Então vamos lá. Os irmãos repitam comigo. Senhor Jesus, salva a minha família. Cura, liberta e transforma. Faz com que a minha família seja um crente igual a mim. Os irmãos podem dizer isso?
com toda a consciência tranquila? Deus pode transformar a sua parentela num crente igual a você? Porque se você não prestou atenção, o representante de Jesus dentro da sua casa é você que está aqui. É você que aceitou a Ele. É você que mergulhou nas águas. É você que mostra pela sua vida quem é Jesus Cristo. A sua família pode conhecê-lo por meio de você? Irmão Alexandre, eu não sei pregar. Eu não sei louvar. Como é que eu vou anunciar as obras de Deus? Irmãos, a pregação e o louvor vai muito mais além do que essas 4 paredes. Se você acredita que não sabe pregar, que não sabe louvar e que se torna incapaz de ser útil para a obra de Deus, eu vou te fazer uma pergunta. Você não pode saber pregar e nem louvar, mas você sabe fazer aquilo que é bom? Você sabe praticar as boas obras? Você consegue orar por aquele que te persegue? Você consegue abençoar de coração aquele que te prejudicou? Você consegue fazer isso? Existe uma pregação que é maior do que tudo isso que nós fazemos aqui dentro. Alguém sabe qual é essa pregação? O nosso testemunho. Essa é a sua maior pregação. É por meio da sua vida que você mostra se é cristão ou não. Tiago deixa bem claro: vocês podem dizer que têm fé, mas eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Não adianta eu afirmar que eu acredito que Deus existe, que eu acredito no Filho de Deus, se isso não é transformado em atitudes, em boas obras. A fé sem obras é inútil para Deus, não serve de nada, não tem valor. Nós precisamos compreender que a obediência a Deus e que as boas obras são a materialização da nossa fé. É por aquilo que eu faço que mostra se realmente eu entendi o chamado do Criador. Nós falamos de missão, que é muito importante. Vidas e mais vidas, amados, infelizmente, estão em desespero, estão afundadas nos vícios, estão amarguradas, estão na criminalidade, perderam o sentido da vida, acreditam que não há mais nada de bom nelas, e devolvem isso à sociedade com a violência que praticam. Vidas que foram feridas desde a infância, que foram marcadas por uma família desestruturada, que sofreram sem receber o suporte, que não aprenderam o que é o amor na prática. E eu vou aproveitar a oportunidade que a gente tem que fazer homenagem enquanto a pessoa está viva. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu consegui algum sucesso na minha vida, primeiro foi por causa do Criador, e segundo, foi por causa de uma mulher chamada Maria Aparecida da Silva, que está aqui. Ela conseguiu me mostrar o que é o amor. Meu pai, infelizmente vencido pelo transtorno de drogas, abandonou o lar e nunca mais deu notícias. Mas eu tive uma mãe que conseguiu sacrificar a própria vida para que eu hoje e minha irmã estivéssemos de pé. Se a gente quer fazer missão, a primeira missão que tem que fazer sucesso começa na família. Irmãos, eu já atendi crianças, já atendi adolescentes, já atendi adultos, homens e mulheres. E eu afirmo aos irmãos que quase 100% dos problemas que estas vidas carregam é resultado da própria família. Adultos mal resolvidos se unem
adoecem um ao outro. Esposo adoece a esposa adoece o marido, e aí geram filhos que crescem num lar desestruturado. Infelizmente os pais, eles se utilizam de uma fala que diz assim: mas eu trabalho muito para que não falte a comida dentro da minha casa. Parabéns para você. Só que tem a palavra do Criador que nos diz que nem só de pão viverá o homem. E o que tem acontecido é que, infelizmente, os pais, cansados, sobrecarregados, estressados, aborrecidos, que reproduzem a péssima educação que tiveram por meio da violência, adoecem os próprios filhos. Crianças são expostas a coisas dentro de casa que jamais deveriam ver. Adolescentes que não são adultos também são expostos a uma série de danos. E eu afirmo aos irmãos, também na família evangélica, lá na clínica da Unip, tinha família evangélica tendo que passar por atendimento psicológico. Infelizmente, irmãos, eu acredito que nós, como família cristã, deveríamos ser, ou poderíamos ser, a família mais feliz desse mundo. E sabe por que a gente não é? Porque esquecemos do que está escrito aqui. Quantas orientações do apóstolo Paulo para os maridos, para as esposas, para os pais, para os filhos. E isso aqui é negligenciado. É negligenciado. E só para os irmãos entenderem que, para que esta missão dê certo, que ela se espalhe ao mundo, ela tem que começar na nossa casa. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, o que Paulo fala? O próprio Timóteo, homem de Deus, ele diz: eu recordo-me da sua fé não fingida. Ou seja, Timóteo, um jovem com a fé genuína em Jesus Cristo. Mas isso aconteceu do nada? Aí ele continua: esta fé não fingida primeiro habitou em sua avó Lóide, e depois em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Sabe qual é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos ou para a sua família? O seu testemunho. O quanto você mostrou Jesus Cristo para eles. E isso começa desde a infância. Deuteronômio capítulo 6. Deus, antes de dizer aos pais, para que eles inculquem, na cabeça da criança, quando ela levanta, quando caminha sobre ela, a palavra dele, antes ele diz aos pais, que esta palavra esteja em vosso coração. Você primeiro recebe, e depois você transfere, começando pela sua família. E irmãos, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, que é uma bandeira que eu tenho levado em todas as igrejas evangélicas que eu tenho passado. Algo que infelizmente é um câncer no meio cristão, um câncer silencioso, mas que tem destruído famílias. E esse câncer, ele tem um nome: relacionamento abusivo. Segundo pesquisas, cerca de 40% das mulheres que são vítimas de violência doméstica, 40%, quase a metade dos casos, se não mais, são evangélicas. Quando eu passei a fazer o atendimento individual, o meu maior público foram mulheres, na maioria evangélicas,
apresentando transtornos de ansiedade e depressão, até mesmo grave. E o trabalho da psicologia é investigar o que aconteceu, o que está por trás do adoecimento humano, o que está por trás da queixa, qual é a raiz. E infelizmente, é esse mesmo câncer, chamado relacionamento abusivo. Para os irmãos compreenderem, a violência, ela não se dá quando o homem agride fisicamente uma mulher. Vai muito mais além disto. Ela acontece quando um homem critica excessivamente a sua mulher, faz questão de denegri-la dentro de casa e até mesmo publicamente, destrói a autoestima dessa mulher, fazendo ela acreditar que é a pior pessoa do mundo, fazendo ela acreditar que tudo isso está acontecendo porque ela não é uma boa esposa. E sabe o que é triste? Nas mulheres evangélicas que eu atendi, que teve casos de mulheres que viveram 30 anos debaixo de um relacionamento abusivo, e tanto a mulher e tanto o marido estavam na igreja. E esta mulher chegou a me questionar: parece que Deus não me ama, porque eu orei tanto para o meu marido e ele não mudou. E infelizmente, devido ao que aconteceu, o divórcio foi inevitável. E uma das falas mais usadas por mulheres vítimas de abuso na vida cristã é esta: Deus não aceita o divórcio. Elas foram ensinadas pela igreja: você tem que lutar pelo seu marido, você tem que lutar pela sua casa, você tem que lutar pela salvação dele. Irmãos, o problema maior não é uma mulher orar acreditando que Deus possa mudar o marido dela, é ela ter que esperar por algo que não depende dela. E isto custa um preço muito alto. E um dos casos mais graves que eu tive acesso, que chega a ser cruel demais, mas que é uma triste realidade, que arrebenta o seio familiar, arrebenta a vida de uma criança, a vida de um adolescente, foi quando eu fui chamado para fazer o atendimento do lar. A mãe me chamou: preciso que você atenda meus filhos. E eu atendi cada um individualmente. Ouvi a queixa deles, portadores de ansiedade, de transtorno de ansiedade, outro portador de depressão, um dos filhos na adolescência já tinha tentado suicídio, e a gente vai investigar todo o caso. E os dois pontuaram a relação conflituosa entre os pais, constantes brigas, violência física, violência psicológica, abusos, tudo dentro de casa. E cresceram aonde? Na igreja evangélica. Mas dentro de casa, o Jesus que nós pregamos aqui não chegava lá. A paz que nós damos uns aos outros não estava chegando lá. E os dois apresentavam uma mesma queixa. A mulher não tinha divorciado, mas os dois não estavam morando na mesma casa, mas o marido tinha acesso à casa. E toda vez que ele ia lá, briga. E os transtornos na vida dos filhos aflorava, piorava tudo. E eles me questionavam: por que a nossa mãe deixa ele vir aqui em casa ainda? Era a última peça do quebra-cabeça para entender aquela situação. E aí eu tive que conversar com a mãe em particular. Fiz a avaliação dela, terrivelmente adoecida, se arrastando para poder dar conta de tudo, não perder o emprego, para poder manter a educação dos filhos, que já estavam terrivelmente doentes. E aí eu tive que falar a verdade para ela: olha, o meu trabalho aqui só está sendo enxugar gelo, porque, pelo que pontuaram, a presença do seu marido aqui prejudica tudo. E sabe o que ela me relatou? Que ele tinha dito a ela:
se você se separar de mim, eu mato os 2 filhos. Pergunta aos irmãos, como é que uma mãe vive com isso? Como é que uma esposa vive com isso? Como é que alguém chega aqui na igreja evangélica com o coração sangrando, terrivelmente adoecida, mas volta para casa e continua vivendo o mesmo inferno? Um câncer que não é tratado. Aí nós, muitas das vezes, criticamos os jovens, que não querem saber nada de Deus, que quando tem a primeira oportunidade, abandonam a igreja, abandonam a fé. Vamos fazer uma pergunta? O que acontece dentro da casa deles? Qual é o Jesus que é mostrado lá? Irmãos, é algo que precisa ser resolvido, porque é silencioso, mas é altamente destrutivo. E essa questão do divórcio, maravilha, está lá em Malaquias 2,16. Eu, o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, eu odeio o divórcio, não é isso? Mas por que não continuar no versículo? Pararam só aí. E a continuação? Na tradução da Bíblia Viva, eu odeio o divórcio e também os homens violentos. Ou seja, Deus não aceita relacionamento abusivo. Não aceita. Se você, homem, anseia pela mulher, lá de Provérbios 31, né, a mulher virtuosa, maravilha, não tem problema nenhum. Mas, primeiramente, seja o marido de Efésios 5. Aquele que, como Cristo, dá a vida pela sua mulher, como Cristo deu a vida pela igreja. Que assim como ele não maltrata a si, não maltrate a sua mulher. Já está na palavra, irmãos. Mas também, vamos dar um crédito. Há mulheres também que cometem abusos contra os seus maridos. E é tão triste que o homem não consegue falar isso na igreja. E é tão adoecido quanto uma mulher num relacionamento abusivo. Irmãos, vamos fazer missão? Sim. Há vidas em presídios, há vida em comunidades terapêuticas que foram destruídas, há vidas em situação de rua que necessitam do amor que nós recebemos de Deus, que necessitam da paz que ultrapassa todo entendimento, que necessitam da alegria que nós não conseguimos descrever, e tudo isso vem de Deus. Mas não esqueçamos da nossa família. Apresente Jesus por meio da sua vida à sua família. Faça o bem, mostre a diferença, mostre ao mundo que o investimento que Jesus Cristo fez pela sua vida valeu a pena. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Jesus. Entenderam que missões começa em casa. Não é que é proibido fazer em nenhum desses lugares, mas começa em casa. Começa em casa. E Deus abençoe grandemente o presbítero Alexandre.
volte outras vezes. E tudo isso é muito importante para a igreja atual. São assuntos que alguns ficam chocados, mas é verdade. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. E nessa busca do aperfeiçoamento, do melhoramento, a igreja cuida de famílias. E lembre-se disso. A nossa grande missão começa em casa. Esta é a grande missão. Não vale eu ser um pastor legal, ser bom pastor para os outros, se eu não for bom pastor em casa.